Olá, caros alunos. Vamos agora falar do planejamento de disciplina mais difícil dentre todos. Planejamento para o ensino dessa disciplina, o eletromagnetismo. E eu posso quase que assegurar uma coisa para você. Você vai fazer um planejamento de eletromagnetismo e no ano seguinte você vai perceber que você vai ter que alterar esse planejamento em função das dificuldades dos alunos, né? E quem sabe, terceiro, quarto planejamento, plano de aulas, né, de eletromagnetismo, você consiga um planejamento adequado. É muito difícil o planejamento de eletromagnetismo, né? Muito bem. Agora, é claro que é uma disciplina importantíssima, né? Não é só por conta dos magnetos, os materiais ferromagnéticos, os ímãs, por exemplo, ou a geração de energia elétrica, né? O fato é que é uma disciplina importantíssima, porque tudo que acontece no nosso mundo, exceto uns poucos fenômenos, né, como a queda dos objetos, envolve realmente interações eletromagnéticas. Ela é fundamental. É a disciplina mais importante de todas no mundo de hoje, da tecnologia, né? Mas é a disciplina mais difícil também. Mais difícil, muitos problemas, né? Então requer mais planejamentos. Nós estamos propondo que ela seja ministrada só no terceiro ano, né? E durante 6 meses, ou seja, 1 semestre e meio. Então, de preferência, 6 meses, né, eletromagnetismo, e 2 meses nós estamos sugerindo oscilações de ondas, né? Mas também pode ser um pouco diferente e trocar, por exemplo, com mecânica dos fluidos. Mas eu acho que esse é o melhor planejamento, né, em termos de tempo para ministrar esses conteúdos, né? Porque o planejamento envolve o fator tempo. Esse é o fator crucial na realidade, tá certo? Hoje, escolas públicas dedicando 2 aulinhas só para ensinar física, as escolas privadas 4. Bom, aí como é que você quer? O que você quer como resultado disso? É que quem faz a escola pública sai com a preparação inferior à das escolas privadas em relação à física. Estou falando só em relação à física, não? Porque não há tempo, pura e simplesmente, né? Muito bem. Mas, por outro lado, essa disciplina, e é bom chamar a atenção para isso, para o professor levar isso em conta no seu planejamento, né? É que você pode fazer experiências lindas com esse tópico, quase mágicas, né? Então, isso pode despertar o interesse do aluno. No seu planejamento, leve em conta, né, a parte da experimentação, né? E muitos fatores críticos, né? Fatores críticos, matemática. Veja só, o que é fluxo? Você vai tentar explicar, mas vai ser difícil, muito difícil, né? É curioso que alguns livros realmente tentam explicar isso, né? O que é integral de linha? Vai formular, né? Porque você formula as leis em termos de integrais, né, de caminho e fluxos, ou derivados, mas por derivados nem tente, né? Imagine. Então você está percebendo a complexidade disso, né? E como você vai fazer, né, para utilizar, né, o formalismo matemático, né? Por exemplo, qual é o campo produzido por uma distribuição esférica, né, de cargas, ou volumétricas, mas delimitado por uma esfera? Veja, não dá para fazer isso.
Então, você vai ter que apresentar muitos resultados e esquecendo as passagens, né? Porque fica difícil. O próprio conceito de campo é terrivelmente difícil, né, para os alunos, né, que é algo que não se vê. Então, veja, esse que, a meu ver, é o maior problema, é o conceito de campo. Né? É claro que aqui nós estamos falando de funções vetoriais. Funções vetoriais a gente dá, às vezes, só em cálculo 2. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que começar. E o aluno aceita isso, aceita bem, na verdade. Né? Quando você escreve, por exemplo, B, né, de X, Y e Z. Né? Agora, aqui de novo, né, acho que o aluno consegue entender que é uma função que depende do ponto do espaço, desde que você tenha cuidado, né, de dar o conceito de referenciais e coordenadas. Lá na mecânica, senão tem que começar com isso não. Ou seja, são fatores críticos, né? Que eu sempre disse que é importante a gente abordar disciplina por disciplina. Cada disciplina tem um fator crítico diferente. Né? Muito bem, estamos aqui, então, nos 2 últimos níveis de planejamento, né? O planejamento da disciplina e o plano de aula. Né? De novo, eu quero lembrar, né? Aqueles 5 temas lá, né? Os objetivos, conteúdos, métodos, recursos didáticos e avaliação. Isso para que você consiga elaborar bons planejamentos. Essa é a ideia. Né? Então, nós vamos agora discutir os 2 primeiros itens. Né? O método, em princípio, já foi feita uma escolha de metodologia, pressupõe-se isso, e depois vamos discutir recursos didáticos e nas próximas 2 aulas vamos discutir avaliação. Né? Agora, objetivos e conteúdos, claro, a gente tem que discutir objetivos e conteúdos, né? Disciplina por disciplina, porque são diferentes. Então, no eletromagnetismo, né, eu poria aí 5 objetivos. Né? Claro que você pode dizer, não, eletromagnetismo é a ciência que estuda todos os fenômenos, né, que se originam por conta de 2 atributos dos constituintes da matéria, a carga elétrica e o spin. Essa definição está correta, né? É verdade, é assim. Mas eu prefiro que, eu gostaria muito, né, que no futuro, porque não é assim, né, que se discutisse o eletromagnetismo à luz, né, de 6 fenômenos que são, na verdade, agrupados, né, em 2 categorias, né, relativos aos atributos, a carga elétrica e o spin. O spin dá origem aos campos dos ímãs, a carga elétrica dá origem aos campos elétricos, né? Depois os fenômenos relativísticos, regidos pela lei de Ampère, né? E a força de Lorentz, e finalmente aqueles fenômenos de indução. Um campo variando com o tempo dá lugar a outro. Então, esses são os objetivos, na verdade, descrever esses 6 fenômenos que eu agrupo, então, em 3 categorias de fenômenos, né? De forma que a gente começa sempre com a eletrostática, que eu sugiro que ela seja dada ao longo de, basicamente, 1 mês, né? Começando com a noção de campo elétrico, potencial elétrico, dizer que se eu tenho uma carga, ela gera um campo, se eu tenho uma carga de sinal negativo, ela também gera um campo. É claro que são diferentes, né? Esses campos saem das cargas, esses campos terminam nas cargas e assim por diante, né? E experiência de eletrização. Faça isso, os alunos vão gostar, leva uma bexiga, leva uma latinha, é tão simples, né? Matar a curiosidade e também despertar a curiosidade, né? Aqui é um bom momento, né, para experimentação, não me esqueça isso. Na parte de materiais, falar de condutores e isolantes, né? Da gaiola de Faraday, por exemplo, né? Tudo isso é muito interessante. Campos magnéticos e magnetostática, né? 1 mês dedicado a isso, né? E não falar das leis, mas das características, né, do campo
magnético, né? Porque é isso que é importante, as linhas de força são sempre linhas fechadas, as linhas de campo, né, são sempre linhas de campo fechadas, né, e assim por diante, né. Claro que agora você pode falar em cargas em movimento, a corrente elétrica, dedica um tempo, outro tempo, na verdade, falar de corrente elétrica, né, eventualmente circuitos, né, depois disso, né, é exatamente o que eu estou chamando. Comece com circuitos relativamente simples, né. Fale um pouco da força de Lorentz também como um tema praticamente obrigatório, né? E a indução, nossa, como a indução alterou as nossas vidas, né? Nós vivemos hoje de uma forma muito diferente há 150 anos atrás, graças à descoberta da indução de correntes, né? Duas formas de indução de correntes. E aqui faça um planejamento, né, de realizar algumas poucas experiências, né, ou talvez mostrar também em sala de aula. Se você tem um bom projetor, né, então pode lançar mão, porque essa é uma outra alternativa que você tem, né? Mas, de qualquer maneira, é isso, né? Falar de indução e de experiência simples. Aí temos um conjunto de conteúdos mínimos, né, que eu vou enviar para vocês, né, estarão no ambiente virtual, né, de vocês, né, uma relação de conceitos básicos, primeiro, conceitos matemáticos. Aqui nós fazemos sugestões, né? Olha, despenda uma semana aqui, outra semana aqui, e assim por diante. É a nossa sugestão, para você não esquecer coisas importantes, né? É claro que algumas coisas você não pode deixar de incluir no seu planejamento, né? Mas uma história do eletromagnetismo você pode deixar de lado. Então, veja, depende muito do tempo que você tem. Nós fizemos uma proposta, né, de distribuição de temas por semana, né? E que, é claro, você pode perfeitamente lançar mão de alguns e outros não. Se você não tem muito tempo, pronto, você pode eliminar esses dois. Mas carga elétrica, não. Opa! Aí não pode, né? Esse é um conceito central do eletromagnetismo. Eu estou colocando tudo isso na minha lista, né, que eu estou sugerindo para vocês. Vocês devem acessar, né, está lá no ambiente virtual, é uma lista bastante grande e chama atenção para os conceitos matemáticos. Alguns deles você deve. O conceito de campo, nossa, você não pode deixar de falar nele de jeito nenhum, e logo no início, né? Porque, afinal de contas, todas as leis são formuladas em termos de campos, as leis do eletromagnetismo, né? Agora, aqui, de novo, né, seria bom, né, que você também cuidasse, né, de recursos, mas a gente vai falar sobre isso, né, vídeos, textos, exercícios, simulações, no seu planejamento. Eu estou sempre chamando a atenção, né, porque eu vou daqui a pouco falar sobre o plano de aulas, né, que você tem que saber onde encontrar ou ter, né, esses recursos que são muito importantes, né? Simulações interativas, né? Ajudam muito no aprendizado, né? Então, agora vamos falar do plano de aulas de eletromagnetismo. O que eu estou chamando a atenção aqui é bem simples, né? É que no seu plano você não pode deixar de fazer algumas experiências simples, né? Se a sua escola tem um acelerador Van de Graaff, use, né? Não são todas, né? Mas, de qualquer maneira, algumas experiências são relativamente simples, né? Outras já são um pouquinho mais complexas, né? Mas não muito. Aqui exige um ímã, né? E, de novo, uma corrente passando por esse fio. Então, algumas experiências são relativamente simples. Mas no seu plano de aula, não se esqueça, né? Não se esqueça da parte experimental. Na verdade, você não vai fazer experiências, né? Você vai fazer experiências de demonstrações. É isso, né? De demonstrações. Simples, mas não pode esquecer, né? De novo, né? Eu chamo a atenção para
plano de aula aqui e eu basicamente recomendo, né? É o que eu estou sempre falando, né? É a questão do tema. Em primeiro lugar, o que você vai dar, né? E quais são os temas, né, do eletromagnetismo? Eu passei todos que eu imaginei, né? E agora você vai fazer uma seleção de temas em função do tempo que você dispõe. E, claro, os objetivos, né, de cada tema, né, a questão dos conteúdos, né, de cada tema, né, e, claro, você tem que estabelecer a duração. 20 minutos para esse tema. Né? Veja que eu faço uma proposta para a semana inteira, como a gente vai ver depois, né? Para a semana inteira. Né? Mas, de qualquer maneira, essa questão da duração é de importância fundamental. É claro, escolha agora os recursos. Né? A metodologia já foi escolhida. Né? Agora, os recursos, a gente vai falar sobre os vários recursos que a gente tem à disposição. Né? E, claro, a etapa final é a etapa da avaliação, que é o que a gente vai falar logo em seguida. Então, esses temas aqui, né, um já foi dado lá atrás, e esses dois nós vamos falar sobre eles depois. Então, praticamente 2 aulas para avaliação, né, e 4 aulas para questão de recursos, né, que o professor tem hoje à disposição para transformar a aula dele numa aula mais atraente, mais lúdica, mais interessante. Quando eu era professor do ensino médio, mas isso já faz muito tempo já, há cerca de 50 anos, eu não tinha praticamente nada à minha disposição. Mas hoje o mundo mudou, né? Felizmente, para melhor em relação ao ensino de ciências, né? Muitos recursos. Né? Muito bem, você pode fazer um roteiro desse tipo aqui, né? Todo sofisticado, mas eu estou propondo uma coisa mais simples, assim, olha. Primeira semana, é a minha proposta, é claro que o professor vai adotar outra, eu estou apenas dando sugestões, né? Não pode começar sem falar da carga elétrica de jeito nenhum. Então, primeira semana, carga elétrica. Depois fala sobre o próton, o elétron e o nêutron, um pouco sobre a estrutura da matéria, né? Lei de Coulomb, processo de eletrização, e aí experimentos, olha só, exercícios e assim por diante, né? Mas experimentos simples. É a minha sugestão. O professor, não, vocês não precisam seguir, né, ipsis literis, né, o que eu estou sugerindo aqui. Mas é um modelo para vocês. É assim que vocês devem se organizar. É assim que deve ser um plano de aula, levando em conta, né, tema por tema. Né? De forma que estamos praticamente aqui encerrando, fazendo sugestões bem concretas, né, para plano de aulas, seguindo uma certa sequência, levando em conta os conteúdos, né, levando em conta o tempo, né, levando em conta os recursos. Né? Esse aqui é um plano de aula. E você precisa levar isso em conta. Né? O que eu propus é um plano de aula bem básico, bem simples mesmo. Né? Nessa aula, ministre isto e dê também aquilo, né? Porque haveria tempo. Aqui você deve se lembrar de dar aulas de exercícios. Né? A Base Nacional Curricular Comum, ou Comum Curricular, né? Ela aborda alguns temas, né, do eletromagnetismo, né? Um que eu também não consigo entender, essa questão da energia, identificar e classificar fontes, né, se são renováveis ou não renováveis. Veja, isso não é realmente... Não faz parte da disciplina que eu daria em física, por exemplo, mas também não faz mal nenhum, né, falar de fontes de energia. Na verdade, você vai acabar falando de uma fonte de energia, né? É aquela que você transforma energia mecânica em energia elétrica, né? Estamos falando aqui de geradores e assim por diante, que deve fazer parte, sim, está lá na minha proposta, como itens, né? Mas fazer isso de uma forma organizada. Construir circuitos elétricos com pilhas e baterias, muito bem, isso faz parte da minha proposta também. Também não vejo problema em relação a isso. O que eu acho estranho
É você introduzir isso sem introduzir antes os conceitos principais. Os conceitos principais, né? Como, por exemplo, o que é a corrente elétrica, o que é a diferença de potencial, o que é tensão. Então, quanto a mim, isto aqui estaria bem, mas tem que ser precedido de conceitos, senão não adianta nada você introduzir isso, né? E tem outros temas aqui, né? Classificar os equipamentos de acordo com o tipo de transformação de energia, né? Da energia elétrica para térmica e assim por diante. Bom, sei lá, se isso realmente é grande coisa, né? Bom, tá aí. Também não faz mal, né? Agora, analisar consumo a partir dos dados de potência pode ser, mas desde que você sabe o que é a potência. Porque eu não vi em nenhum outro lugar, né, esse tema de potência, né? Muito bem. Bom, temos aqui, então, outros temas que são objeto de interesse, né? Isso tudo no 8º ano, né? Agora, propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola. Espera aí, esse é papel dos alunos, né? É isso que você deve discutir? Não. São aquelas coisas, né, que eu disse antes. Você tem que aprender uma série de coisas antes de começar a se meter em outras, né? Então, avaliar, né? Eu não sei como é que se pode discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica, né? Também isso é muito confuso para mim, né? Muito bem. Aí a questão de classificar as radiações, eu já discuti isso, né, com um erro crasso aqui, né? Mas não importa, né? Na verdade, o erro crasso está nesse último item, né? O papel do avanço tecnológico na aplicação da radiação eletromagnética, né? Incluindo, né, o ultrassom como radiação eletromagnética. A ressonância nuclear é um problema diferente, tem a ver com spin, inversão do spin. É claro que aqui a radiação ou um sinal qualquer, né, que inverta os spins, né, mas é de outra natureza isso aqui, né? Muito bem. O fato é que, com isso, então, nós estamos dando agora, por encerrado, a análise de conteúdos, disciplina por disciplina, é claro que tem que ser assim, né? De conteúdos, de objetivos, disciplina por disciplina, e de fatores críticos, né? Disciplina por disciplina. Os cuidados que você tem que tomar para que o seu planejamento dê certo, né? E com isso, então, encerramos 5 aulas, né? A primeira aula, mecânica dos fluidos, 1 ano, né? A segunda aula nós propusemos, né? Aliás, pode ser também a segunda ou a terceira, tanto faz, né? Termodinâmica, porque a matemática é relativamente simples, né? Da termodinâmica e da ótica, né? 6 meses, 4 meses de aulas, 4 meses de aulas, um semestre. E, finalmente, nós discutimos, né, os conteúdos, né? Nós discutimos os objetivos, os fatores críticos, plano de aula, né? Planejamento da disciplina, né? Do eletromagnetismo, né? E de oscilações e ondas. Com isso, então, nós encerramos essa etapa desse curso, né, de planejamento para o ensino de física.